Olá, muito boa tarde para você que está ligado aqui na TV Amazonas. Está começando o Amazônia TV desta quinta-feira e nosso destaque é a nova lei das empregadas domésticas. A proposta de emenda constitucional que amplia os direitos das trabalhadoras domésticas deve ser votada em segundo turno na próxima semana pelo Senado. E, se aprovada, deve ser sancionada pela presidente Dilma. O que muda com essa lei? Quais são os novos direitos das empregadas? Será que essas novas regras vão pesar no bolso do empregador? Você é nosso convidado para participar desta conversa. Um especialista vai esclarecer suas dúvidas. Nesta edição, você também vai acompanhar o caso do gari que foi assassinado quando trabalhava na coleta do lixo na zona centro-oeste da capital. Motorista acusado de causar acidente com a van escolar que resultou na morte de uma criança vai responder por homicídio culposo. Termo de ajustamento de conduta da Praia da Ponta Negra deve ser assinado hoje, mas ainda não há previsão para a reabertura do balneário. Medida cautelar solicita a suspensão do concurso do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas. E os bastidores do primeiro bar do Boi Caprichoso no Sambódromo. Aqui no estúdio, nós vamos receber uma das atrações do Boom Bar. Tudo isso e muito mais você acompanha agora, aqui no Amazônia TV. O motorista da van escolar acusado de causar o acidente que resultou na morte de uma menina de 6 anos em fevereiro foi indiciado nesta quarta-feira. Ele vai responder por processo por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. A polícia apontou que a situação precária da rua teria sido a causa do acidente. O delegado do 18º DIP, Ivo Martins, apresentou a conclusão do inquérito do caso do acidente da van escolar em fevereiro deste ano. O veículo caiu no Igarapé do Passarinho, de uma altura de 10 metros, e resultou na morte da menina Eduarda Beatriz Fartolino de Lima, de 6 anos de idade. O laudo apontou um conjunto de causas que determinou o acidente. O eixo da van teria quebrado durante a colisão com alguma parte íngreme da via. O veículo perdeu a força em razão dessa quebra. Mas a principal causa deste acidente seria as péssimas condições em que a via se encontrava. A prefeitura, então, teria responsabilidade sobre este caso. A responsabilidade criminal da prefeitura, a gente não fizemos essa apuração ainda, né? Porque não existe um nexo de causa que ligue o agente da prefeitura ao acidente. O fato é que a pista estava sinuosa, né? Mas essa questão vai ser apurada em outra seara que não a criminal. Cabe, então, uma ação civil. Por certo, mas aí já não é mais a minha responsabilidade. O motorista da van já havia sido indiciado por homicídio culposo, sem intenção de matar. A pena é de 1 a 3 anos, sendo que pode aumentar 1/3 dela por ele ser motorista de transporte escolar. Ele também responderá por lesão corporal. Uma outra menina que foi lançada pela janela do veículo esteve internada em estado grave. O motorista responde em função da imprudência, né? Talvez da negligência em ter assumido o risco, né? De ter subido aquela via, considerando que ele poderia ter pego uma outra, né? Considerando que aquela via estava muito ruim. Enfim, por conta dessa situação, ele vai responder pelo homicídio culposo e, além disso, a lesão corporal de uma das meninas que teve a representação firmada pelo seu representante legal. A van está irregular administrativamente, mas a manutenção está em dia. Por isso, o dono do veículo não responderá criminalmente por este caso. As informações dão conta de que o carro estava manutenido, estava com a manutenção em dia, razão pela qual não há como atribuir a responsabilidade criminal, tá? Diga-se de passagem, criminal ao dono da empresa. A questão civil, administrativa, é outro assunto que nós não tratamos em sede policial. Um gari foi assassinado com 4 tiros enquanto trabalhava na noite desta quarta-feira no bairro da Paz, na zona centro-oeste de Manaus. Dionis Campos Marinho, de 39 anos, foi morto com 4 tiros por volta das 8 horas da noite desta quarta-feira, na Travessa Enoque Reis, no bairro da Paz. Segundo informações da polícia, Dionis foi surpreendido enquanto trabalhava na coleta de lixo. Além da PM, a equipe da Polícia Civil esteve no local para dar início à perícia do crime. O sargento explica que funcionários da empresa que ele trabalhava chegaram a comentar que ele estava sendo seguido. Segundo as informações que o dono, o caminhão, né, que ele trabalhava, o rapaz falou que o pessoal já vinha seguindo ele, né?
mas ninguém sabe desde quando, né? Porque o rapaz só fez essa informação, depois ele continuou no serviço, foi embora. A arma utilizada no crime foi uma pistola 9mm de uso exclusivo das Forças Armadas. O Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas anulou por 3-2 a decisão que cassava o mandato do deputado federal Henrique Oliveira. A sessão ordinária de onde saiu a decisão foi realizada na tarde desta quarta-feira na sede do TRE no Aleixo. A ação movida pelo Ministério Público Eleitoral tinha como base uma apreensão de aproximadamente 100 mil santinhos irregulares feita pela Comissão de Apoio aos Juízes Coordenadores da Propaganda Eleitoral do próprio TRE. 3 operários ficam feridos em obra de condomínio no bairro Cidade Nova, na zona norte da cidade. O acidente foi ontem no início da tarde. Os operários, 2 homens e uma mulher, trabalhavam na construção do muro que cerca este condomínio. Este vídeo, feito por um amigo das vítimas, mostra o muro que cedeu e os primeiros socorros sendo prestados. Os homens foram encaminhados ao pronto-socorro 28 de agosto e a mulher para o hospital João Lúcio. A praia da Ponta Negra ainda está fechada, mas o termo de ajustamento de conduta foi assinado hoje. O repórter Vandré Fonseca acompanhou esta reunião. Vandré, boa tarde. Já se tem uma nova data para a reabertura da praia? Boa tarde, Liliane. Boa tarde a todos que acompanham a Amazônia TV. O termo de ajustamento de conduta, que foi muito discutido em várias reuniões realizadas aqui no Ministério Público do Estado, finalmente foi assinado agora há pouco. Eu acompanhei a reunião e pelas informações que nós tivemos, pela minuta que foi assinada, pelo termo que foi assinado, algumas coisas são muito importantes para quem está aí louco para dar um mergulho na praia da Ponta Negra novamente. Além de todo o aparato de segurança e corpo de bombeiros, presença também da Polícia Militar e Guarda Municipal, 2 coisas são muito importantes: o horário de funcionamento da praia até às 5 horas da tarde e a proibição de venda de bebidas alcoólicas por ambulantes. Bebidas alcoólicas só poderão ser vendidas nos pontos fixos, nas barracas lá da praia. O prefeito Arthur Vigílio foi representado pelo vice-prefeito e também secretário municipal de infraestrutura, Isso Abraão, que está aqui ao meu lado. Boa tarde, secretário. Ainda não existe uma data. O que falta para a abertura da Praia da Ponta Negra? Boa tarde, Vandré. Boa tarde, Liliane. O que falta agora é a parte prática. O prefeito Arthur, assim que assumiu, tão logo assumiu, determinou que nós fizéssemos um conjunto de reuniões com o Ministério Público para chegarmos agora ao fim e termos assinado a TAC, o termo de ajustamento de conduta. Portanto, a parte mais demorada, a parte mais complicada foi exaurida, acabou. Agora eu posso dizer para a população de Manaus que num tempo breve, bem breve, nós haveremos de reabrir a Ponta Negra. O que falta, evidentemente, são pequenos detalhes, como placas orientadoras aos banhistas, como horário, normas, estabelecer que na área da praia não será mais permitido a venda de bebida alcoólica. Quem quiser fazer isso vai ter que ir lá no calçadão superior, vai ter que andar um pouco mais. Secretário, uma das coisas também que relacionadas à segurança é o monitoramento ali do fundo, da água também. Já está sendo resolvido como vai ser feito isso? Essa parte nós iremos terceirizar. A prefeitura irá contratar uma empresa especializada para fazer todo o monitoramento do leito, do subleito, enfim, avaliar a sistemática do rio, o funcionamento hidrológico, para a partir deste momento nós não termos um problema com nenhuma vida. O que nós queremos é garantir segurança aos banhistas, segurança à vida. Portanto, a notícia boa já foi assinada a TAC, agora é pedir para a população economizar um pouquinho no final do mês para comprar um novo calção de banho e um novo biquíni para se banhar na Ponta Negra. Obrigado, secretário. Existe ainda a necessidade de fazer um simulado pelo Corpo de Bombeiros para saber a situação, para realmente avaliar a segurança da praia antes que ela seja reaberta. Liliane. Obrigada, Vandré. E a expectativa é grande que a praia seja reaberta. A proposta de emenda constitucional que amplia os direitos das empregadas domésticas deve ser votada em segundo turno na próxima semana pelo Senado. Se aprovada, segue para ser promulgada pela presidente Dilma. A nova lei garante às domésticas direitos semelhantes aos trabalhadores do setor privado, como jornada de trabalho de 44 horas semanais, direito à hora extra, adicional por trabalho noturno, FGTS, salário família e auxílio creche.
Especialistas alertam que essas novas regras devem pesar no bolso do empregador. E para falar sobre esse assunto, está aqui no estúdio o advogado Marco Evangelista. Boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez ao Amazônia TV. Tudo bem, Liliane? Tudo bem, você de casa? Doutor, vai realmente pesar essas novas regras no bolso das patroas? Olha, explica pra gente. Liliane, vai. Você sabe que até 72, o empregado doméstico ele era marginalizado do direito do trabalho no que tange a ser legalizado. Em 72 tivemos a lei de empregada doméstica que tratava muito mal, dava muito pouco direito. Em 91 tivemos uma lei que ampliou, em 2006 tivemos uma grande ampliação e agora vamos acabar com essa ampliação a pingo d'água e agora vai ficar de uma vez igual ao empregado doméstico a qualquer trabalhador. E vai pesar então, né? Com certeza, olha, você fazendo um cálculo por baixo, o empregado doméstico ele vai ter basicamente o direito à jornada de trabalho, hora extra, FGTS que vai ser obrigatório e seguro-desemprego. Quer dizer o quê? Se o empregado ele recebe no salário mínimo R$ 678, na verdade para o empregador vai sair no mínimo R$ 745, porque vai ser no mínimo mais 8% de FGTS. E como fica quem trabalha sem carteira assinada? Que a gente sabe que isso existe também. Sim. Olha, na verdade, esta PEC 66, a madrinha desta PEC, a senadora Lídice da Mata, não tem nenhum tipo de diferença quanto à situação atual no que tange a ter ou não carteira assinada. Porque, veja, o fato de ter iguais direitos não garante que não vão deixar de existir empregados sem carteiras assinadas. Mas por que é importante ter a carteira assinada? Principalmente por causa da Previdência Social, vários benefícios no que tange a acidente, no que tange a doença. Então, na verdade, o empregador ele pensa que ele está fazendo uma economia, mas é uma economia burra. Porque no caso de uma eventualidade vai pesar no seu bolso, não na Previdência. Até porque se trata de trabalhadoras e o grande número são mulheres mesmo. Sim, e aí elas também têm direito à licença maternidade? Com certeza. A licença maternidade, que aliás passou a ter tal licença a partir de 2006, essa alteração que eu falei, que é de 120 dias, detalhe, 120 dias de licença e 5 meses de estabilidade. Então, na verdade, ela tem 5 meses de estabilidade e desses 5 meses, 120 ela não trabalha. Para explicar para os nossos telespectadores, essa estabilidade é que não pode ser demitido, é isso? Exatamente, não pode ser demitido de 5 meses desde a confirmação da gravidez, não é do nascimento do filho. Na confirmação da gravidez, 5 meses ali não pode ser demitida, somente por justa causa. Mas independente disso, esses 120 dias dentro desses 5, ela não trabalha. E quem paga é a Previdência. Esse salário maternidade, para algumas categorias, é pago diretamente pelo patrão, mas no caso de empregada doméstica, é a Previdência diretamente que paga. Vou relembrar os nossos telespectadores que, se tiverem dúvidas, pode ligar para a nossa produção no 3216-5551 e enviar a sua pergunta que o nosso convidado ele irá responder sim. O telefone está aparecendo aí, vai ficar aparecendo durante a nossa entrevista. E eu vou continuar perguntando aqui do nosso convidado quais são os direitos que o empregado doméstico ele tem hoje. Quais são os direitos do empregado doméstico? O direito do empregado doméstico é, primeiro, salário mínimo. Ele tem direito à irredutibilidade de vencimento, ele tem direito a férias proporcionais, tem direito a, em caso, se o patrão quiser, ele tem direito ao FGTS, se tiver FGTS, ele tem direito ao seguro-desemprego, ele tem direito a férias remuneradas, 1/3 de férias abonadas também e 13º salário. Basicamente, são esses os direitos do empregado doméstico. Essa nova lei, ela obriga o patrão a aumentar o salário base do trabalhador doméstico? Olha, aqui no Amazonas nós não temos um sindicato com convenção coletiva de empregadas domésticas. Mas, por exemplo, no Rio de Janeiro, o salário lá para empregado doméstico, se você quiser ter, é de R$ 801. Lá tem convenção coletiva. Então, a partir do momento em que essa PEC for promulgada, certamente vai aparecer um sindicato aqui com convenção. Muito provavelmente vai aumentar o salário mínimo. E quais são os direitos que o trabalhador ele não tem? A gente falou os que eles têm hoje. Que ele não tem jornada de trabalho. Não tem. Hoje, a única coisa que regula a jornada de trabalho de empregado doméstico é tão somente conversa e contrato dele com o patrão. Ele não tem direito a seguro-desemprego. Ele não tem direito a FGTS, só se o patrão quiser. Então, isso tudo que eu falei, o empregado não tem direito. E rapidamente, como é que eu devo calcular agora a hora extra? Que isso é uma das
causas, os itens que constam nessa PEC. Hora extra. Por enquanto, não tem, porque não tem jornada do trabalho. Como é que funciona a hora extra? Passou da jornada que vai ser de 44, sabe lá se vai ser na PEC, pode ser que seja alterada. 44 horas semanais, passou, você tem que pagar hora extra. A hora extra, ela é hora extra simples ou em dobro. Eu já fiz aqui o cálculo aqui, hoje a hora do salário mínimo está R$22. Quer dizer que cada passou do horário vai pagar 22, e se adentrar o horário noturno, que também está na PEC, a gente não falou, vai ter horário diurno e noturno, vai ser devido R$44 por cada hora. Mas a gente vai falar com mais detalhes isso ainda durante esta edição, por isso que eu peço que o senhor continue aqui conosco. Como eu já falei, ainda nesta edição a gente tem mais entrevistas sobre os direitos das empregadas domésticas. Se você tem dúvida, ligue para a nossa produção e deixe a sua pergunta que o nosso convidado irá responder. E já no próximo bloco, medida cautelar solicita a imediata suspensão do concurso do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas. 12h e 17 minutos, a gente vai para o intervalo e volta já já. O Ministério Público de Contas do Amazonas protocolou junto ao Tribunal de Contas do Estado representação com pedido de medida cautelar solicitando a imediata suspensão do concurso do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas. A medida considera a urgente necessidade de alterações em alguns itens do edital do concurso. A representação questiona ainda sobre o limitado número de vagas destinadas no concurso, especialmente para os cargos de nível superior, uma vez que existe a preocupação em saber se o quantitativo é suficiente para suprir a demanda atual e a futura. Em nota, a assessoria do Tribunal de Justiça informou que a comissão do concurso do tribunal não recebeu qualquer documento relacionado ao assunto questionado e que somente vai tomar as providências cabíveis, bem como se pronunciará a respeito após ter conhecimento do teor da representação. Você vai ver agora imagens de Santa Isabel do Rio Negro, no Alto Rio Negro. O tempo por lá está ensolarado como aqui em Manaus, mas o tempo pode mudar. Confira no mapa a previsão do CIPAM para as próximas horas. A região amazônica amanheceu com menos chuva do que os dias anteriores. Há sol entre nuvens na maior parte da região. O céu fica encoberto e com chuva no sudoeste do Amazonas e no sul de Rondônia. Mínima de 23 em Porto Velho e de 24 em Macapá. Máxima de 32 em Manaus e de 35 em Boa Vista. E agora pela manhã, aproximadamente 50 estudantes protestaram contra o possível aumento da tarifa de ônibus na Avenida Max Teixeira, na zona norte de Manaus. A manifestação começou no centro de convivência, lá da Cidade Nova, e foi até o T3 e deixou o trânsito lento. Nesta semana, o Sinetran anunciou que pretende entregar um projeto à Prefeitura de Manaus, onde sugere que o preço da passagem seja reajustado de R$ 2,75 para R$ 3,50. E você vai ver agora alguns destaques da nossa página na internet. Estudantes e professores da Universidade do Estado do Amazonas voltaram a protestar na manhã desta quinta-feira contra a cidade universitária e a falta de infraestrutura da instituição. A manifestação ocorre em frente à sede do governo do Estado do Amazonas, que fica na Avenida Brasil, na zona oeste de Manaus. E o serviço de licenciamento de veículos será interrompido pelo Detran Amazonas entre os dias 28 de março e 1º de abril. A emissão de guias de pagamento via internet, Pax e na própria sede do órgão também ficará indisponível. Essas e outras notícias você confere na nossa página no G1 Amazonas. E daqui a pouco a polícia prende mulher acusada de facilitar a fuga de detentos aqui em Manaus. E você tem dúvidas sobre a nova lei das empregadas domésticas? Liga para a nossa produção e deixa a sua pergunta que o nosso convidado, o advogado Marco Evangelista, irá responder. E ainda nesta edição, as atrações do primeiro Bar do Boi Caprichoso, que será neste sábado.
Policiais da Delegacia de Investigação do Crime Organizado da Polícia Civil do Amazonas prendeu 5 pessoas acusadas de roubo. Entre os acusados está José de Arimateia Nascimento, conhecido como Ari, primo do traficante José Roberto, transferido há 2 semanas do complexo penitenciário Anísio Jobim para o presídio de Catanduvas, no Paraná. Ari é acusado de homicídio e roubo. Também foi presa Marisete dos Anjos, Amazonas, e de acordo com a polícia, Marisete, que é conhecida como Sol, ela comandava quadrilhas para assaltar casas e se passava por enfermeira. Ela também estaria envolvida tanto na fuga dos 42 detentos da Anísio Jobim, quanto das 8 mulheres da cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Com os acusados, foram encontrados um carro e uma moto, drogas e arma. Agora nós vamos voltar a falar sobre a nova lei das empregadas domésticas. Nós temos aqui várias perguntas e vamos repassá-las agora para o nosso convidado que irá responder. A gente estava falando de alguns direitos que as trabalhadoras domésticas vão adquirir a partir da nova lei. E entre esses direitos é o FGTS. Explica pra gente como é que vai funcionar isso. O FGTS ele vai passar a ser obrigatório desde 2006, que é facultativo. Se o patrão quiser, se tiver bom coração, ele deposita. Detalhe, FGTS não é só 8%. Além de 8% que as pessoas esquecem, é que em caso de demissão sem justa causa, terá que pagar 40% de indenização em cima do valor pago. Então hoje isso é facultativo, ou seja, quase nenhum patrão deposita isso. Mas a partir da PEC sendo promulgada, isso é obrigatório. Uma telespectadora ligou e falou o seguinte: ela vai completar 1 ano de trabalho e ela quer saber quais são os direitos que ela tem, com carteira e depois sem carteira de trabalho assinada. Veja, como nós não temos aqui sindicato de empregados, se você, uma vez que você tenha carteira assinada, que aliás é o correto, você vai ter que pedir a homologação do sindicato quanto às suas verbas rescisórias. E hoje, que você se não tiver carteira assinada, o primeiro direito é você ter a sua carteira assinada. Você está trabalhando legal, minha amiga. Então, peça hoje a assinatura de sua carteira e você tem direito, no caso da sua demissão, à verba retroativa de tudo que devia ter sido pago e não foi de acordo com a carteira assinada. Olha só, a gente tem uma pergunta aqui que eu considero até inclusive grave essa situação. A empregada doméstica de 62 anos, ela trabalha há 10 anos numa casa de uma família, mas ela nunca tirou férias e também não tem a carteira assinada. Como é que ela pode recorrer dessa situação? De 72 a 2006, você tinha direito a 20 dias de férias por ano. A partir de agora, você tem direito a 30 dias de férias por ano. Detalhe, você não tem mais como gozar esse período de férias, porque você já está trabalhando, mas você pode pedir cada período de férias em dobro, desde aquele primeiro dia lá que você parou de trabalhar. Na verdade, são os 5 últimos anos, você pode pedir os últimos 5 últimos anos de férias em dobro. Não em dia sem trabalhar, mas em valor pago. Onde ela deve recorrer rapidamente? Defensoria Pública, procurar um advogado? Você tem duas opções. Como é muito grave, você pode ir diretamente à nossa Delegacia do Trabalho, que fica ali no Aleixo, ou então você pode ir diretamente à Justiça do Trabalho, que não precisa de advogado. Uma coisa que é muito comum aqui na cidade é você trazer pessoas do interior para vir trabalhar e até mesmo muitas jovens. Qual é a idade, a proibição com relação à idade para a trabalhadora doméstica? Trabalho doméstico, 16 anos de idade. 16. Cuidado, você pode trabalhar no Brasil com carteira assinada a partir dos 14 como aprendiz, mas não tem aprendizado para serviço doméstico. Ou seja, isso é ilegal, proibido. 16 anos já pode. Agora, menos de 16 não pode, proibido, ilegal. Temos outra pergunta aqui: a partir de qual situação há obrigações trabalhistas do empregador com as empregadas domésticas? A partir de 1 dia de trabalho contínuo. Essa palavra continuidade é o que diferencia o trabalho doméstico com carteira assinada da diarista. Diz o nosso TST, o nosso período eleitoral, até 3 dias de trabalho por semana. Sem continuidade, ou seja, semana sim, semana não, aí é vínculo de diarista. Agora, mesmo se for 3 dias toda semana, então já temos um vínculo de emprego. O que vai ser mais rentável, melhor para os patrões? É manter um trabalhador doméstico ou você ter uma diarista? Boa pergunta, você tem que colocar na ponta do lápis. Uma diarista hoje está cobrando em média de 100 a 150 reais por dia. O serviço na sua casa é mais ou menos do que isso de trabalho diário? Se você vê que passou aí de 7, 8 vezes por mês de diarista, é muito mais legal você ter uma empregada doméstica do que ter uma diarista. E vamos esclarecer aqui, tem dúvidas também com relação a vínculo. Esse vínculo, ele só é criado a partir disso aí ou não? O que o juiz do trabalho pergunta é sempre isso. Você trabalhava em várias residências ou em uma só?
O dono do emprego ficava fiscalizando o seu trabalho, sim ou não? Então, o diarista, ele é sempre alguém que não é fiscalizado, trabalha mais de um local e não tem habitualidade. Infelizmente, nós temos várias perguntas, mas a gente pede que os nossos telespectadores enviem as perguntas e mandem também o endereço, né, de e-mail que a gente vai repassar, sim, para o nosso convidado, que ele com certeza irá responder. Muito obrigada, viu? Obrigado, bom dia. Depois do intervalo, todos os detalhes do primeiro bar do Boi Caprichoso. E olha quem está aqui no estúdio e vai conversar com a gente. Agora aqui na capital, 12h e 31 minutos. O intervalo é rapidinho, a gente volta já já. E neste sábado começa o Bar do Boi Caprichoso, lá no Sambódromo. Arlindo Júnior, Davi Assayag, Fabiano Neves, Anderson Pavarotti são algumas das atrações. A expectativa da nação azul e branca é grande para você ir logo se preparando, porque quem está aqui no estúdio é Júnior Paulaim e ele também é uma das atrações do Bar do Boi Caprichoso. Boa tarde, seja bem-vindo aqui. Boa tarde a toda a audiência e toda a nação azul e branca que está preparada para fazer esse super evento que é o nosso Bar do Boi, que há 25 anos faz parte da história do Caprichoso. E esse ano mais que especial, centenário. Centenário do Boi e o primeiro evento, né? O primeiro Bar do Boi de centenário que traz grandes figuras do Bar Caprichoso. Entre elas também o Edilson Santana, que você citou algumas figuras importantes aí. O nosso amo do boi, Edilson Santana, vai estar também na festa. Edilson Santana sempre com aquela alegria, mas você também não fica por baixo não. Acompanhei aí a gravação também do DVD do Caprichoso, inclusive também o Vamos Brincar de Boi. Vamos Brincar de Boi. 5, que foi também recorde de público. Sucesso. O convite agora é: vamos lá pro Sambódromo, sábado. Vamos pro Sambódromo e a partir das 22 horas começa o nosso evento. Vai ser realmente um pontapé inicial dessa temporada, que começou brilhantemente e também dentro desse inusitado dessa temporada, o Vamos Brincar de Boi abriu, né, essa temporada azul, e o Bar do Boi, com a sua tradição de 25 anos, também vem dando esse pontapé inicial, esse clima de centenário pro Caprichoso. E a gente pode esperar esses itens também do Boi Caprichoso lá no Sambódromo? Olha, um detalhe aqui que foi muito bem lembrado pelo Ricardo Pegues, que é nosso produtor, junto com o Kenny de Breves, nosso presidente lá do Movimento Marujada. O pajé Valdir Santana, que esteve no Vamos Brincar de Boi, vai fazer uma grande bênção para afastar, né, os maus espíritos, enfim, e vai fazer uma grande bênção. Valdir Santana, que é pajé do Caprichoso já há muito tempo e que tem uma identificação muito grande com a nossa galera e vai estar presente na festa também. Ah, então vai ser um sucesso isso aí. Com certeza, vai ser uma festa bonita demais. Todo mundo convidado. Vai ter o que no repertório? Sucessos antigos, toadas novas? Ainda há pouco estava sendo cobrado aqui para cantar também as toadas antigas e também as novas. Vamos ter. Fala aí, faz uma aí dessas antigas. Olha, toadas antigas aqui para lembrar essa aqui, ó. Vem, vem meu boi, boi caprichoso, com todo o arsenal azul. Quem é da minha época dançou isso daí. Agora e outras também. Tem nova também. Essa nova aqui, ó. É paixão, amor, azul, a cor desse boi que já faz parte de mim. Só não dá pra eu acompanhar. Eu queria muito acompanhar, mas como essa toada é nova, eu ainda não aprendi esses passos. Mas eu vou aprender. Já tá na boca da galera e foi sucesso no Vamos Brincar de Boi. E tenho certeza que nesse Bar do Boi não vai ser diferente. Todo mundo convidado, sábado, a partir de que horas? A partir das 22 horas, todo mundo no clima. E o Caprichoso, sem dúvida, vai dar mais um grande show nessa pegada para ser bicampeão. Muito obrigada, viu? Sucesso. Até sábado, então. E é nesse clima de festa que a gente encerra esta edição do Amazônia TV. Na nossa página na internet você pode acompanhar essas e outras notícias. Muito obrigada pela sua companhia hoje. Fica agora com o Globo Esporte. Uma boa tarde para você e eu te espero amanhã, hein? Logo após Encontro com Fátima Bernardes. Até lá. Quando eu te vejo, lembro da minha infância brincando no chão de... Vale a pena ver de novo O Profeta, hoje depois do Jornal Hoje. Assista agora Globo Esporte. Olhar do infinito azul e branco do teu céu, na poesia da toada declarar o meu amor, inspirada na cadência ritmada do tambor.